Bem-vindos ao nosso vídeo sobre um dos governantes mais poderosos e controversos da antiguidade, Nabucodonosor II, o lendário rei da Babilônia. Neste vídeo, exploraremos a vida, o reinado e o legado desse monarca que deixou uma marca indelével na história do Oriente Médio. Neste vídeo, vamos explorar esses diferentes aspectos da vida e do reinado de Nabucodonosor II, mergulhando nas narrativas bíblicas e nas descobertas arqueológicas que nos ajudam a compreender melhor esse enigmático governante. Então, vamos começar essa emocionante exploração do reinado de Nabucodonosor II, o rei que moldou o destino de nações inteiras. Nabucodonosor II, historicamente conhecido como Nabucodonosor, o Grande, foi o segundo e maior rei do Império Neobabilônico. Ele governou desde a morte de seu pai Nabopolassar em 605 a.C. até sua própria morte em 562 AC. Nabucodonosor é famoso por suas campanhas militares no Levante, seus projetos de construção em Babilônia e seu papel na história judaica. Nabucodonosor se destacou durante a Guerra Medo-Babilônica, liderando exércitos contra o Império Assírio. Na Batalha de Carquemis em 605 a.C., ele derrotou um exército egípcio liderado pelo faraó Necal II, assegurando a ascensão do Império Neobabilônico como a potência dominante no Antigo Oriente Próximo. Após a morte de seu pai, Nabucodonosor tornou-se rei, mas os primeiros anos de seu reinado foram marcados por uma falta de conquistas militares significativas e até mesmo por um fracasso em uma tentativa de invasão ao Egito. Essa fase inicial de seu reinado gerou dúvidas sobre o poder da Babilônia entre seus vassalos, especialmente no Levante, onde alguns começaram a questionar se o Império Neobabilônico era realmente uma potência comparável ao Império Neo-Assírio. No entanto, a sorte de Nabucodonosor mudou na década de 580 a.C., quando ele obteve sucessos militares no Levante, visando conter a influência egípcia na região. Em 586 a.C., ele destruiu o reino de Judá e sua capital, Jerusalém, levando-o ao cativeiro babilônico. Nabucodonosor foi considerado pelos judeus como um destruidor de nações e descrito no livro bíblico de Jeremias como um instrumento de punição divina. Suas campanhas no Levante e a destruição de Jerusalém solidificaram o Império Neobabilônico como uma grande potência no Antigo Oriente Próximo. Além de suas conquistas militares, Nabucodonosor é lembrado como um grande construtor. A prosperidade resultante de suas guerras permitiu que ele realizasse grandes projetos de construção em Babilônia e em outras partes da Mesopotâmia. Ele reconstruiu edifícios religiosos, como o Esagila e o Etemenanque, reparou palácios e embelezou o centro cerimonial da cidade por meio de reformas. Sua contribuição para a arquitetura e a imagem da Babilônia é amplamente reconhecida. Nabucodonosor II foi um líder poderoso e influente de seu tempo, com realizações militares significativas, projetos de construção impressionantes e um papel crucial na história judaica. Sua história é fascinante e rica em detalhes, retratando um rei que deixou um legado duradouro no Antigo Oriente Próximo. Durante o reinado de Nabucodonosor II, há uma escassez de fontes cuneiformes que abrangem o período entre 594 e 557 a.C. Isso resulta em um conhecimento limitado e menos seguro sobre seu reinado em comparação com outros reis neobabilônicos. Embora algumas fontes, como a Crônica Babilônica, confirmem eventos importantes, como os conflitos com o reino de Judá, outros eventos, como a destruição do Templo de Salomão em 586 a.C. e outras campanhas militares, não são mencionados em registros cuneiformes conhecidos. Portanto, as reconstruções históricas desse período muitas vezes dependem de fontes secundárias em hebraico, grego e latim, além de tabuletas de contrato da Babilônia. Embora o uso dessas fontes escritas por autores posteriores apresente desafios, uma vez que foram criadas séculos após a época de Nabucodonosor e refletem atitudes culturais próprias, é a única maneira de obter informações sobre seu reinado. Essa abordagem baseada em fontes secundárias ajuda a preencher as lacunas históricas e fornecer uma visão geral dos eventos e figuras da época. No entanto, é importante ter em mente que essas fontes podem misturar história e tradição, o que pode levar a interpretações variadas dos acontecimentos. Mesmo assim,
É por meio dessas fontes que obtemos informações sobre as realizações e os desafios enfrentados por Nabucodonosor II durante seu reinado. Nabucodonosor II era o filho mais velho de Nabopolassar, o fundador do Império Neobabilônico. Embora não haja evidências claras sobre a ancestralidade de Nabopolassar em suas inscrições, historiadores subsequentes o identificaram como caldeu, assírio ou babilônico. Sua conexão com a cidade de Uruk, ao sul da Babilônia, é bastante evidente. É possível que Nabopolassar fosse membro da elite governante de Uruk antes de se tornar rei. Há indícios de que sua família tinha origem na cidade, e suas filhas foram registradas como vivendo lá. Uma teoria proposta por Michael Jursa sugere que Nabopolassar pertencia a uma família política proeminente em Uruk, com registros que remontam ao reinado de Assaradão. Jursa baseia-se em documentos que mencionam a profanação do túmulo de Kudu-Ru, um governador de Uruk, devido às atividades anti-assírias de seus filhos, incluindo Nabucodonosor. A profanação do corpo era um ato de punição e demonstrava traição e inimizade contra o Estado assírio. Essa conexão fortalece a ideia de que Nabopolassar era um membro proeminente da família política de Uruk. Nabucodonosor II também é atestado como sumo sacerdote do Templo Eana em Uruk durante o reinado de seu pai. Ele recebeu esse cargo em uma idade jovem e o manteve por muitos anos. A designação de Nabucodonosor como Kudu-Ru em documentos relacionados ao templo também reforça sua conexão com a cidade. Essas evidências sugerem fortemente que a família de Nabopolassar tinha raízes em Uruk e que ele e seu filho Nabucodonosor II desempenharam papéis importantes na cidade antes de assumirem o governo do Império Neobabilônico. Essa herança e conexão podem ter influenciado suas políticas e decisões durante seus reinados. O nome de Nabucodonosor II em acadiano era Nabuco do Rio Ur, que significa Nabu, vigie meu herdeiro. A interpretação desse nome como herdeiro é amplamente aceita pelos historiadores modernos, embora tenha sido anteriormente interpretado como proteja a fronteira, devido à palavra Kudu-Ru também significar fronteira ou linha. Não há razão para acreditar que os babilônios pretendiam que o nome tivesse um duplo significado ou fosse difícil de interpretar. O nome de Nabucodonosor II é comumente anglicizado como Nebucadnezzar, seguindo as traduções em hebraico e grego, especialmente na maior parte da Bíblia. Em hebraico, o nome é traduzido como Naniar e em grego como Nabuchodonosor. Alguns estudiosos preferem a anglicização Nebuchadrezzar, com R ao invés de um N, argumentando que Nabucodonosor é uma forma posterior e corrompida do nome original acadiano. Essa alternativa deriva da transliteração mais fiel do nome acadiano encontrada nos livros bíblicos de Jeremias e Ezequiel, Nariar. O nome de Nabucodonosor II é idêntico ao de seu antecessor distante, Nabucodonosor I, que governou séculos antes dele. Ambos foram reis guerreiros renomados que enfrentaram desafios políticos e derrotaram inimigos da Babilônia. Embora não haja evidências de que Nabopolassar tenha nomeado seu filho em homenagem a Nabucodonosor I, Nabopolassar estava consciente da história e trabalhou para conectar seu governo ao Império Acádio, que existiu quase 2000 anos antes. O nome de seu filho com o nome de um dos grandes reis da Babilônia certamente não teria passado despercebido por Nabopolassar. Se a teoria de Jursa sobre a origem de Nabopolassar estiver correta, é possível que Nabucodonosor II tenha recebido o nome de seu avô de mesmo nome, já que os babilônios usavam patronímicos em vez de nomear-se em relação aos reis anteriores. A carreira militar de Nabucodonosor II começou durante o reinado de seu pai, Nabopolassar. Há poucas informações sobreviventes sobre esse período, mas sabe-se que ele participou da campanha de seu pai para tomar a cidade de Harã em 610 a.C. A vitória da Babilônia nessa campanha marcou o fim da antiga monarquia assíria. Nabucodonosor também comandou um exército em uma região montanhosa não especificada por vários meses em 607 a.C. Durante a guerra contra os babilônios e medos, o faraó Psamético I do Egito aliou-se à Síria para tentar preservar o Estado assírio como um tampão entre o Egito e os reinos babilônico e medo. Após a queda de Harã, o faraó Necal II liderou um grande exército para restaurar o Império Neo-Assírio, mesmo que a Síria já estivesse em colapso.
A maior vitória de Nabucodonosor como príncipe herdeiro veio na Batalha de Carquemis em 605 a.C. Nessa batalha, ele liderou o exército babilônico e infligiu uma derrota esmagadora aos egípcios, pondo fim à campanha de Necal no Levante. O relato da batalha na crônica babilônica descreve como Nabucodonosor liderou seu exército e derrotou completamente as forças egípcias. A vitória em Carquemis garantiu que o Império Neobabilônico se tornasse a maior potência do Antigo Oriente Próximo e o sucessor do Império Neo-Assírio. Essa vitória reverberou ao longo da história e foi registrada em diversos relatos antigos posteriores, incluindo a Bíblia. Como resultado da vitória, toda a Síria e Palestina passaram a estar sob o controle do Império Neobabilônico. Isso estabeleceu o Império como a principal potência da região e consolidou o poder de Nabucodonosor como o futuro rei da Babilônia. Nabucodonosor ascendeu ao trono da Babilônia após a morte de seu pai, Nabopolassar, poucas semanas após a vitória em Carquemis. Ele retornou rapidamente à Babilônia e foi proclamado rei em agosto. Um dos primeiros atos de Nabucodonosor foi enterrar seu pai em um grande caixão adornado com placas de ouro. Nabucodonosor realizou várias campanhas militares nos primeiros anos de seu reinado. Em 604 a.C., ele conquistou a cidade de Ascalão no Levante. Em 603 a.C., ele liderou uma campanha extensa, construindo grandes torres de cerco e sitiando uma cidade, cujo nome não é conhecido. Em 602 e 601 a.C., ele fez campanha no Levante, obtendo um grande butim em 602 a.C. Em 601 a.C., Nabucodonosor invadiu o Egito em uma ambiciosa campanha para afirmar o domínio babilônico na região. Embora a invasão tenha falhado, ela resultou na contenção temporária do interesse egípcio no Levante. Em 598 a.C., Nabucodonosor sitiou e capturou Jerusalém, levando o rei de Judá, Jecônias, para a Babilônia. Em 597 a.C., ele partiu para o Levante novamente, mas não se envolveu em atividades militares significativas. Nos anos seguintes, Nabucodonosor fez campanhas ocasionais no Levante e enfrentou uma rebelião em sua própria terra, que ele suprimiu com sucesso. No entanto, seu histórico militar após a invasão fracassada ao Egito foi marcado por falta de sucesso real no campo de batalha. Essa falta de sucesso teve consequências geopolíticas, com os governantes de várias regiões se reunindo para tentar se livrar do controle babilônico. Apesar dos desafios, a Babilônia permaneceu uma potência dominante no cenário do Antigo Oriente Próximo sob o reinado de Nabucodonosor, e seu império continuou a crescer e prosperar. Ele é lembrado como um dos reis mais poderosos da história da Babilônia e suas conquistas moldaram a região por muitos anos. Após a morte do faraó Necal II em 595 a.C., o rei Zedequias de Judá viu uma oportunidade para se rebelar contra o controle babilônico. O Egito estava intervindo nos assuntos do Levante e encorajando revoltas antibabilônicas. Zedequias se recusou a pagar tributo a Nabucodonosor, o que resultou em uma revolta aberta contra a autoridade babilônica. Em resposta à rebelião de Zedequias, Nabucodonosor liderou uma campanha contra Judá. A conquista e destruição de Jerusalém ocorreram em 586 a.C., marcando uma das maiores conquistas de Nabucodonosor. A cidade foi saqueada e devastada, resultando no fim do reino de Judá. Os judeus foram capturados e deportados para a Babilônia, iniciando o período conhecido como Cativeiro Babilônico. As escavações arqueológicas confirmam a destruição de Jerusalém e da região circundante. A intensidade da destruição pode ter sido parte de uma política de terra arrasada para evitar o estabelecimento do Egito na região. Parte da administração judaica foi autorizada a permanecer sob supervisão babilônica, mas o rei Zedequias foi capturado e sofreu um destino cruel. Segundo relatos, ele foi levado para Riblá, onde testemunhou a execução de seus filhos antes de ter seus olhos arrancados e ser enviado para a prisão na Babilônia. A campanha contra Judá foi longa, com o cerco a Jerusalém durando de 18 a 30 meses. A duração incomum do cerco pode indicar a fraqueza do exército babilônico ou a paciência de Nabucodonosor em escalá-lo. De qualquer forma,
A destruição de Jerusalém e a queda de Judá foram eventos significativos que tiveram um impacto duradouro na história da região. Durante o reinado de Nabucodonosor, houve campanhas militares subsequentes no Levante. O faraó Apriés, mencionado por Heródoto, possivelmente aproveitou o cerco de Jerusalém pelos babilônios para invadir o Levante. No entanto, é improvável que Apriés tenha tido muito sucesso, uma vez que a marinha egípcia provavelmente não poderia derrotar as fortes frotas das cidades fenícias. A cidade de Tiro havia se rebelado contra Nabucodonosor, e ele decidiu retomá-la após a vitória sobre os judeus. De acordo com relatos bíblicos e do livro de Ezequiel, Tiro foi supostamente capturada pelo exército babilônico em 571 a.C. A duração do cerco de Tiro é incerta, mas Flávio Joséfo menciona um cerco de 13 anos. No entanto, acredita-se que a cidade tenha resistido a vários cercos e só tenha sido capturada mais tarde por Alexandre, o Grande, em 332 a.C. No caso de Tiro, parece que um acordo foi alcançado entre o rei de Tiro e Nabucodonosor, permitindo que a cidade continuasse a ser governada por reis vassalos, sob um controle babilônico mais pesado. Algumas tradições judaicas sugerem que o rei de Tiro foi deposto e levado como prisioneiro para a Babilônia, com outro rei, Baal II, sendo proclamado em seu lugar. Além das campanhas militares, Nabucodonosor também empreendeu grandes projetos de construção. Ele expandiu e reconstruiu amplamente a cidade da Babilônia, incluindo a restauração do Templo Esagila e a conclusão do Zigurat Etemenanki. Nabucodonosor também trabalhou na Porta de Estar, uma entrada cerimonial decorada com tijolos glasurados representando divindades e animais simbólicos. Outros projetos incluíram a restauração de templos em Borsippa, a construção do canal Narsamas para trazer água do rio Eufrates e a construção da muralha Meda para proteger a Babilônia de ataques ao norte. Nabucodonosor também iniciou o trabalho no Canal Real, um grande canal que ligava o Eufrates ao Tigre, embora sua conclusão tenha ocorrido durante o reinado de Nabonido. Esses projetos de construção foram importantes para a legitimação do governo de Nabucodonosor, e a prosperidade econômica do império durante seu reinado permitiu o financiamento dessas grandes empreitadas. Nabucodonosor faleceu na Babilônia em 562 a.C. A sucessão após sua morte parece ter sido problemática. Embora Nabucodonosor tenha reinado por 43 anos, o mais longo de sua dinastia, a escolha de seu sucessor não foi tão simples. Em uma de suas inscrições, ele enfatiza sua legitimidade divina e afirma ter sido escolhido pelos deuses antes mesmo de seu nascimento. Isso sugere que pode ter havido problemas políticos ou disputas em relação ao seu sucessor pretendido. Surpreendentemente, Nabucodonosor escolheu Evil-Merodach como seu príncipe herdeiro, embora não fosse seu filho mais velho. A escolha é intrigante, já que existem relatos de uma relação problemática entre Nabucodonosor e Evil-Merodach. Há evidências de uma conspiração entre eles, com acusações de exploração da população da Babilônia e profanação de templos. Em algum momento, Evil-Merodach chegou a ser preso por seu pai, possivelmente devido à sua proclamação como rei pela aristocracia babilônica durante a ausência de Nabucodonosor. É possível que Nabucodonosor tivesse a intenção de substituir Evil-Merodach como herdeiro, mas não teve a oportunidade de fazê-lo antes de sua morte. A escolha de Evil-Merodach como sucessor pode ter sido influenciada por circunstâncias políticas e rivalidades dentro da corte babilônica. Apesar das possíveis tensões e problemas em relação à sucessão, Nabucodonosor foi lembrado favoravelmente pelos babilônios por seu longo reinado e conquistas. Seu legado como um dos reis mais poderosos da Babilônia deixou uma marca duradoura na história da região. Na tradição judaica e bíblica, Nabucodonosor II é retratado como um governante poderoso, mas cruel, que destruiu o reino de Judá e levou os judeus cativos para a Babilônia. Ele é descrito como um inimigo do povo judeu e é mencionado nos livros de Jeremias e Daniel. No livro de Jeremias, Nabucodonosor é chamado de leão e destruidor de nações. Ele é retratado como um instrumento de Deus para punir o reino de Judá por sua desobediência. O livro justifica os ataques de Nabucodonosor,
afirmando que ele é um servo de Deus e que as nações devem obedecer a ele. No livro de Daniel, Nabucodonosor é retratado como um governante impiedoso e despótico. Ele tem um pesadelo e exige que seus sábios interpretem o sonho, mas se recusa a revelar o conteúdo do sonho. Quando eles não conseguem cumprir sua exigência, ele sentencia a morte. No entanto, quando Daniel interpreta o sonho com sucesso, Nabucodonosor fica grato e recompensa Daniel. Em outra história, Nabucodonosor ordena que todos adorem uma estátua de ouro, e aqueles que se recusam são jogados em uma fornalha. Mais tarde, ele é afligido com loucura e vive como um animal por 7 anos antes de ser restaurado. Apesar de seu retrato negativo, em 3 lugares no livro de Jeremias, Nabucodonosor é chamado de meu servo por Deus. Essa designação é incomum para um inimigo do povo judeu, mas pode ser interpretada como parte do plano divino ou como um lembrete de que Nabucodonosor deve ser temido como um instrumento de Deus, não como um governante autônomo. No geral, a tradição judaica e bíblica apresentam Nabucodonosor como um governante poderoso, mas cruel, que desempenhou um papel importante na história do povo judeu. Seu reinado e suas ações são lembrados como um lembrete das dificuldades enfrentadas pelo povo judeu durante o cativeiro babilônico. E assim, chegamos ao fim desta fascinante jornada pelo reinado de Nabucodonosor II, um dos governantes mais poderosos da história antiga. Esperamos que você tenha aproveitado e aprendido mais sobre esse enigmático monarca e seu impacto duradouro. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando o fascinante mundo da história e da cultura, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Ficaremos felizes em compartilhar mais conteúdos interessantes com você. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando suas reflexões, perguntas ou sugestões. Adoraríamos saber a sua opinião e iniciar uma conversa enriquecedora. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e até o próximo vídeo. Até lá, continue explorando o passado para compreender o presente e construir um futuro melhor.